O Real Madrid ele sai de novo muito frustrado de uma janela de transferências. A não ida do Mbappé é uma grande derrota e a gente vai falar disso aqui no vídeo, já pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, ativar o sininho das notificações. Já estamos caminhando aí para 13 mil inscritos, vamos chegar na meta dos 20 mil. Se continuarmos nesse ritmo aí, vamos chegar bem antes do que eu imaginava. Conto com a sua força, você que já está dando essa força está ajudando muito. Primeiro de tudo, sobre o lado do Paris Saint-Germain na história, eu já falei disso num vídeo na semana passada. Talvez o mais interessante para a carreira do Mbappé fosse aguardar o final dessa temporada, ter a oportunidade de jogar, pelo menos durante um ano, com o Messi, com o Neymar, ter a oportunidade de formar, por um tempo curto que seja, um trio promissor, espetacular, com todas as condições de entrar para a história do futebol, e aí depois disso avaliar com toda a cautela e já com o resultado de uma temporada, já com os seus números certamente impactados e puxados para o alto com as companhias do Messi e do Neymar, você tem todo esse cenário para avaliar com toda calma. E aí tomar uma decisão ainda mais segura. Daqui a um ano, se de fato o Mbappé persistir na ideia, no desejo de buscar novos ares, ele estará ainda mais tranquilo para tomar essa decisão. Ele terá já a experiência de ter jogado com o Messi e vai conseguir pesar se isso é muito importante para ele, se isso o fez crescer, se isso o preparou para dar outros voos, enfim, mas essa oportunidade eu acho que o Mbappé não deveria deixar passar e não vai deixar passar, porque a janela está fechando e a negociação com o Real Madrid não avançou. Mas tem um aspecto dessa história que eu acho que é interessante a gente acompanhar como vai ser trabalhado na França, como vai ser trabalhado em Paris, em relação à parte da torcida e a opinião que se formou sobre tudo isso. Porque o Mbappé, ele não forçou uma saída, ele não forçou um litígio, isso não, essa sensação não passou para ninguém. Mas o próprio Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, disse na semana passada à RMC Sport, uma emissora tradicional da França, que ele tinha a convicção, ele acreditava que o Mbappé queria mesmo ir embora do Paris Saint-Germain. E é o que ele queria ir embora. Isso ficou claro. Se vocês não acreditarem na minha sensação disso tudo, tá aí a palavra do Leonardo, a sensação dele era a mesma que a minha. E um cara que convive com o Mbappé, que está dentro da situação, eu estou de fora. Então, eu queria entender e estou curioso para ver como vai ser costurada essa relação com uma parte da torcida do Paris Saint-Germain que já o vaiou no início da temporada, antes do jogo do Campeonato Francês, com o nome da escalação sendo divulgado no alto-falante. Como é que vai ser essa relação? Claro, o Mbappé vai lá, faz 30, 40 gols na temporada, ganha Champions, volta a ganhar o Campeonato Francês, disputa artilharia e tal, fica mais fácil de esquecer. A situação do Neymar, que naquele momento para mim parecia algo quase que irremediável, teve solução, as vaias pararam, não teve mais faixa com xingamento, a relação, né, teve uma costura, teve uma reconciliação, teve uma final de Champions e tal. Acho que com o Mbappé é até menos pesado para resolver, mas ficou, pelo menos para uma parte mais ferrenha, radical da torcida, ficou ali algum arranhão. Mas que esteve perto de acontecer, talvez perto seja algo muito forte, mas que alguma coisa avançou em termos de negociação, que houve alguma chance. Você pode dizer que ela foi pequena ou grande, enfim, mas dizer que não houve nenhuma, já zero chance de acontecer. Gente, teve proposta oficial do Real Madrid, teve o próprio Leonardo admitindo que o Mbappé estava querendo ir embora, então teve alguma coisa, caminhou de algum jeito. Mas o Paris Saint-Germain não precisa de grana para ontem, não está desesperado, não fez nenhuma questão de vender e vai segurar por mais uma temporada, mesmo correndo o risco de perdê-lo de graça. Mas esse risco vale ser corrido, porque ter uma temporada inteira com o trio Messi, Neymar e Mbappé, isso por si só já garante o sucesso da operação e já minimiza qualquer perda, como a saída grátis do Mbappé lá na frente. Eu não tenho a menor dúvida disso. E se tem uma coisa que os caras do Qatar são bons de fazer, é conta. Eles são bons de mexer com dinheiro, com investimento, de calcular retorno, sabem fazer isso muito melhor do que eu e certamente sabem o passo que estão dando. E o Real Madrid não conseguiu dar o passo que se esperava de um time que já na temporada anterior não teve nenhum movimento grande de janela. O Real Madrid busca, desde a saída lá atrás do Cristiano Ronaldo, uma referência,
um astro, alguém que dentro de campo seja o líder técnico de uma equipe e alguém que fora de campo projete ainda mais essa imagem de um time vitorioso, da marca de futebol mais importante do mundo, e isso o Real Madrid não conseguiu. Mesmo com o cenário que o Florentino Pérez descreveu quando tentou criar a Superliga, aquele cenário sombrio, apocalíptico e muito inflado em termos de realidade, mesmo assim o Real Madrid estava disposto a fazer um investimento pesado, por saber da importância de ter um cara desse nível. Então são 2 temporadas em que o Real Madrid, aliás, o Real Madrid está perdendo em relação à temporada passada, ele perde o Sérgio Ramos, ele perde o Varane, não traz nenhum nome de expressão, tem aí o Bale voltando, que eu não sei se é uma boa ou é uma má notícia, tem o Jovic, tem o Odegaard, tem que ver a situação dos meninos. Segundo algumas fontes da imprensa espanhola, entre Vinícius Júnior e Rodrigo, o Vinícius é o cara mais prestigiado e tratado até como, entre aspas, inegociável. O Rodrigo não estaria nessa mesma situação competitiva dentro do elenco. Até se você pegar os 3 primeiros jogos aí da temporada, o Vinícius foi titular nos jogos, o Vinícius fez 3 gols em 3 rodadas do Campeonato Espanhol e o Rodrigo não teve nem 70 minutos em campo, veio entrando nas partidas, então tem uma realidade um pouco mais diferente hoje em termos de aproveitamento. E o Ancelotti, que é um cara vitorioso, vencedor e que conhece bem o clube, ele tem uma missão que eu não vou dizer que o Zidane não conseguiu, mas o Zidane não deu passos tão grandes quanto se esperava, dada a grana que foi colocada nos dois, no Vinícius e no Rodrigo. Então o Ancelotti tem a missão agora de acelerar um processo de evolução dos dois nessa situação, nesse balanço atual, especialmente do Rodrigo, que parece estar algumas casas atrás do Vinícius. O que chamou a atenção, que eu acho que pode ser um grande ganho para essa temporada do Real Madrid, já que não teve tanto investimento assim na janela. Teve aí o Alaba, essa de fato é uma contratação importante ali ao lado do Militão, numa defesa que teve que se remontar, tem que começar do zero, uma nova dupla de zaga. É uma dupla de ótimo nível, não tenho dúvida. Essa é uma contratação importante, só que do meio para frente o Real não conseguiu trazer ninguém. Então as 2 grandes notícias, 2 grandes missões aí do Ancelotti. Recuperar ali Vinícius e especialmente o Rodrigo. Acho que Vinícius não é recuperação, mas é acelerar esse processo de evolução e contar com um Eden Hazard motivado e conseguindo render muito mais do que ele rendeu na última temporada. O início é animador, o Hazard parece ter voltado melhor fisicamente, isso ficou muito claro nos primeiros jogos do Campeonato Espanhol, e esse ganho ele é fundamental. Se você não tem tanta força competitiva de mercado, não está jogando tanto dinheiro assim. Verdade que tinha 180 para pagar pelo Mbappé, mas tudo bem. Né? Você não conseguiu esse acerto, essa pontaria precisa no mercado. Janela fechou, o que você faz? Tem que trabalhar com o que tem. E o Ancelotti precisa recuperar as peças que não estão rendendo. Por isso que eu até falei que eu não sei se o Bale é uma boa ou uma notícia. Se conseguir recuperar o Bale, se ele tiver afim, eu não tenho dúvida que é uma ótima notícia. Mas pega os últimos anos do Bale. Ele teve mais afim de golfe, ele teve mais afim da seleção de País de Gales e pouco fez pelo Real Madrid. Mas se você consegue manter o Benzema numa boa média de gols, o Benzema foi o cara que não decepcionou nesses últimos tempos do Real Madrid. O Real Madrid oscilou, teve os seus altos e baixos, mas o Benzema estava lá fazendo a parte dele. Se você mantém o Benzema nesse nível, se você consegue acertar essa nova dupla de zaga, se você consegue puxar para cima os desempenhos do Vinícius e do Rodrigo, e se você consegue ter o Hazard em forma e com a cabeça no lugar e querendo e afim e com tesão de Real Madrid, dá para brigar tranquilamente pelo título espanhol, até porque o Barcelona está bem fragilizado com a saída do Messi, dá para tentar de novo chegar longe numa Liga dos Campeões, dá para fazer isso tudo. É o Real Madrid tendo que se virar com o que ele tem. E o que ele tem está longe de ser ruim. O que ele tem é bom e pode ficar muito bom e pode ficar ótimo nas mãos do Carlo Ancelotti nessa temporada. Mas o saldo de janelas ele continua ruim. O Real Madrid ainda é o Real Madrid. Acho que sempre será o Real Madrid. Mas é o Real Madrid sem a referência, sem o cara que faz o mundo parar para ver. Hoje as pessoas param para ver o Real Madrid porque é o Real Madrid. Mas falta aquela criatura dominante, falta o puxador de venda de camisa, o puxador de audiência dos jogos. Tudo isso o Florentino quer, está tentando desesperadamente. Vai ter que esperar pelo menos mais um ano.
Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, vem com a gente. Tamo junto.